igreja que se coloque de pé e abra a espada no primeiro livro da Bíblia. E gostaria de convidar os pequeninos para que viessem à frente com as professoras, a fim de que oremos por eles. Vamos lembrar, há 2 domingos os nossos sermões já estão sendo gravados, o culto e também os sermões. O culto não dá um DVD, então se você desejar, os 2 sermões devem dar o nome para Cleiton, né? Domingo passado Dulce, domingo anterior a nossa mensagem, e o de hoje também está sendo gravado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Rendemos graças ao Senhor pela existência da Bíblia Sagrada, porque ela tem revolucionado vidas e nações. Nós te glorificamos, Senhor, pelos homens que no passado escreveram esse livro tão precioso, no poder do teu Espírito Santo, inspirados por ti, e por isso ela é a tua palavra. Te glorificamos porque eles escreveram o que o Senhor havia determinado que eles escrevessem. Por isso nós encontramos na tua palavra tanto momentos de fé, de ousadia, mas ao mesmo tempo momentos de dúvida, de crises e até de pecado. A tua palavra é a verdade. Por isso, ó Deus, mais uma vez nesta noite, santifica o teu povo através da tua palavra. Como nós cantamos ainda há pouco, que o Senhor declare agora e determine em cada coração que haja luz. Porque quando tu dizes que é para haver luz, ninguém consegue impedir que haja luz. Porque tu és o Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro. Tu és aquele que está sobre todos os deuses, sobre todos os nomes. Tu és o Senhor do universo. Que haja luz, que o Senhor dissipe das almas toda sombra, e que a luz do teu Filho Jesus, que nasceu por nós, que nasceu por nossas famílias, que nasceu para salvar a humanidade, possa brilhar mais uma vez nesta oportunidade. E essas crianças que vão ali para trás, com os professores, possam ter a mesma experiência, possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que o Senhor abençoe os professores, para que eles falem usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão pelos homens que durante anos, décadas, séculos estiveram interpretando a tua palavra, que nos trazem conhecimentos profundos através dos comentários, dos livros teológicos. Muito obrigado. A tua palavra é fantástica, é tremenda, a tua palavra nos encanta. Bendito seja o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças se retirarão com suas titias e nós abriremos a palavra em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Você está com sua Bíblia? Se tem alguém ao seu lado que não está com a Bíblia, empreste a sua Bíblia. Compartilhe. Encontramos, amados? Eu vou ler alguns versículos. O primeiro versículo é o versículo 24. A Bíblia diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Agora o versículo 30 e o versículo 31. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe, pois, o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma colcha. Amém? Amém. Você pode se assentar, mas continue com a Bíblia aberta.
Peniel significa face de Deus. O nome hebraico de um determinado local que está até hoje lá por onde Jacó passou, que tem esse significado, face de Deus. Peniel foi o nome que Jacó escolheu para representar a experiência transformadora que ele teve na sua vida. Nós já ouvimos falar sobre a história de Jacó. Jacó era uma figuraça. Jacó era o filho mais novo de gêmeos. Jacó era irmão de Esaú. E embora os dois fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, por isso que era o primogênito. O problema é que no decorrer da história, a mãe de Jacó e Esaú tem uma preferência pelo filho mais novo, chamado Jacó. Jacó era um homem muito forte. Ele era um homem autossuficiente e autoconfiante. Ele era um homem que não parava por nada. Houvesse o que houvesse, ele ia para frente. Ele podia enfrentar crises, tribulações, ele avançava, porque ele era autoconfiante. E ele era um homem trabalhador. O problema é que Jacó, cujo nome significa enganador, suplantador, aquele que faz coisas erradas, ele na sua história, que é uma história linda, esse texto é preciosíssimo, é fantástico. Esse texto é de colocar a gente de cabeça para baixo, porque a história de Jacó é dramática, é uma história cinematográfica. Ele, para honrar o seu nome, ele faz muitas trapaças. E a maior trapaça da sua vida, eu poderia dizer, e eu creio que biblicamente estou certo, é o momento em que o seu pai está bem velho, já não enxerga mais. E ele, sabendo que o pai abençoaria o seu irmão, enrola o seu irmão, ele faz uma comida gostosa para o seu pai. Ele, com o auxílio da sua mãe, que gostava mais dele e queria que ele recebesse a bênção, a sua mãe gostava muito dele, preparou pelos de animais e colou nele, de maneira que Esaú era um homem muito peludo, e ele foi inventando e imitando a voz do seu irmão perante o seu pai, se passando por Esaú, para que recebesse a bênção da primogenitura. Alguns dizem que Isaac sacou que não era Esaú. Outros dizem que não, ele não sacou, porque ele já estava bem idoso, seu cérebro já não funcionava bem, ele já não estava totalmente no seu raciocínio. E quando Jacó diz para ele: sou eu, Esaú, toca aqui, veja, ele vai, e os pelos estão semelhantes aos pelos que Esaú tinha. E ele recebe a bênção da primogenitura numa trapaça das grandes, feitas por sua mãe e por ele. E Esaú, quando descobre, fica muito furioso, seu irmão. Você sabe que Jacó, ele precisa tomar uma atitude dramática. Ele precisa fugir para o exílio. Ele tem que sair do seu país, porque Esaú quer matá-lo. Esaú deseja tirar-lhe a vida. E mais uma vez, com o envolvimento da sua mãe, que gostava mais dele do que de Esaú, ela articula o passaporte para uma outra nação. Ela sabe que o tio de Jacó, chamado Labão, está numa outra nação, tem uma vida boa e poderia dar um suporte para Jacó. Jacó de madrugada arruma a mala e viaja para uma outra nação. Deixa sua mãe, seu pai, seu irmão furioso, caçando, sem saber para onde ele ia. E chega nessa terra. Nessa terra, Jacó
se encontra com o seu tio Labão, começa a trabalhar muito, trabalha 7 anos para ganhar uma esposa. Labão, para pagar com a mesma moeda, arma em cima dele. Todo esperto acaba se tornando bobo em algum momento da vida. Todo malandro acaba sofrendo com a sua própria malandragem. Jacó, tão esperto, que percebeu que a mulher que ele tinha deitado não era a mulher que ele amava, mas ele era trabalhador. Ele era um camarada autoconfiante, e quando ele queria uma coisa, ele ia até a frente. Ele ia sangrar, mas ele ia conseguir aquilo. Ele trabalha mais 7 anos para conseguir a mulher que ele amava. E ele luta, ele batalha e recebe 2 mulheres. Mas não são só as 2 mulheres que Jacó recebe. Jacó se torna um homem rico. A vida dele se tornou uma vida para trabalhar. Ele trabalhava e trabalhava e trabalhava, e com isso ele foi enriquecendo. Ele foi se tornando um homem muito próspero. Ele se tornou naquela nação um homem de sucesso. Aquilo que nós conhecemos hoje como um homem de sucesso, Jacó se tornou um grande homem, todos respeitados, com muitos empregados, com muito gado, um empresário que fazia as pessoas daquele país invejarem. Ele foi longe porque ele era um homem trabalhador, mas era trapaceiro, era enganador, era um homem religioso que não tinha Deus, era um homem religioso que nunca tinha vivenciado uma experiência transformadora com Deus, uma experiência impactante. Uma determinada época, Jacó está na sua casa e algo começa a perturbar o seu coração e a sua mente. Ele começa a matutar: eu preciso voltar para o meu país. Eu sou judeu. Eu preciso estar na terra dos meus pais. Eu preciso ir para lá. E Jacó, que na verdade vai dar origem aos judeus, ele não consegue mais dormir. Ele anda inquieto de um lado para o outro. A sua esposa pergunta: Jacó, o que está acontecendo? E ele não sabe o que está acontecendo. O fato é que em casa, quando ele senta no sofá, ele levanta. Quando ele está andando, ele deita. Quando ele deita, ele quer andar. Ele não tem mais paradeira, ele não tem mais sossego. Ele está perturbado, ele não sabe o que é. Mas algo dentro dele fica dizendo assim: volta para o teu país. E ele quer voltar para o país. Mas teve um problema: o irmão dele também prosperou lá na terra natal. Esaú também tinha ficado rico, poderoso. Esaú tinha herdado as riquezas do seu pai. Esaú se tornou um homem que tinha muitos homens ao seu serviço. E daí, esse homem de sucesso, esse homem autoconfiante, cheio de garra, trabalhador, ele se vê num dilema: não estou feliz aqui nessa terra. Sou rico, mas sou frustrado. Tenho tudo que eu precisava, mas não tenho paz. Não consigo mais dormir. Não consigo mais descansar. Nem trabalhar consigo mais. Estou completamente perturbado. Eu quero ir para o meu país de volta. Mas como que eu posso ir para o meu país? Porque se eu chegar lá, meu irmão vai me matar. Ele me odeia porque eu trapaceei, eu roubei o direito que ele tinha. E olha que não era apenas a bênção, ele roubava toda a herança. Se eu fico, eu sou infeliz. Se eu vou embora, eu morro. E Jacó deve ter lutado com isso muito tempo, não foi pouco tempo. A história da Bíblia, ela é relatada em poucos capítulos, mas isso levou muito tempo. Jacó andou perturbado muito tempo. Jacó andou com aflição de mente muito tempo. O coração de Jacó dava taquicardia durante muito tempo. Ele ficou muito aflito. A família dele percebia que ele não estava mais como era. Mas ele decide voltar. Ele chega à conclusão de que era melhor tentar a sorte lá do que continuar onde ele estava de maneira infeliz. Ele resolve correr o risco. Claro que quando ele resolve correr o risco, ele não vai correr o risco de mão abanando. Jacó era malandro. Então ele começa a raciocinar. Dinheiro é a tentação de todo homem. Meu irmão é rico.
Mas quem é rico cada vez quer ficar mais rico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uma bolada extra, eu vou levar tudo que eu tenho, e quando chegar lá eu prometo e eu ofereço a ele a metade do que eu tenho. Ele leva mulheres, filhos, escravos, leva toda a riqueza dele. E ele já vai com a malandragem de tentar comprar a paz entre ele e seu irmão. Talvez chegando lá, Esaú, olha, eu realmente te dei uma pernada, mas olha, o que eu roubei de você prosperou. Então é o seguinte, eu vou te dar uma grana aqui, mas me deixa vivo. Olha, tem meus filhos, teus sobrinhos, você nunca viu. Esaú, você nunca viu teus sobrinhos, você vai matar, você vai ter que, ó, além de se me matar, você vai ter que cuidar dos meus sobrinhos, dos teus sobrinhos, dos meus filhos. E ele vai. Jacó não tinha noção de que a malandragem dele, de que a armação dele fosse parar num lugar tão importante para a vida dele, de forma que Jacó nunca mais seria o mesmo. Ele vai. Se você ler o capítulo 32, ele sai com bandos, ele sai com tudo, é uma caravana muito grande, é muita gente. Ele vai com todo o ouro, toda a riqueza que ele tem, ele tira tudo daquele país. Ele não quer mais ficar naquele país porque ele está sem paz, ele está perturbado. Ele pega tudo, junta tudo, vão embora. As mulheres devem ter perguntado, mas por quê? Não, vamos embora, eu quero ir embora, eu quero voltar para minha terra, mas lá teu irmão vai te matar. Não tem problema, eu vou tentar comprar, eu já estou levando uma grana extra. É provável que ele tivesse até escondido uma grana por baixo, porque ele era armador. Talvez ele tivesse 10 mil e ele dissesse assim, eu tenho 5, vou te dar 2.500, fico 2.500. Porque o cara era suplantador. Mas nessa viagem de volta à sua nação, Jacó tem alguns sentimentos interessantes, irmãos. Esse homem autossuficiente, esse homem tão esperto, esse homem que achava que a riqueza, a prosperidade, o sucesso, o dinheiro podia trazer felicidade, paz, ele estava em busca disso. Ele tem alguns sentimentos interessantes. Ele divide a tropa em bandos, assim, ó, vocês vão na frente, se encontram com meu irmão. Agora aqui atrás vai outra. Se ele matar o da frente, ainda tem a outra aqui, e eu vou no final. Esse homem que era tão forte, chega um momento que ele diz assim, vai todo mundo. Vai todo mundo. Eu quero ficar aqui um pouco. Ele para num lugar, porque ele não conseguiu dormir todas as noites, ele não conseguiu ter paz durante todos os dias da viagem. E ele chega num lugar que ele diz assim, eu tenho que parar, gente, me deixa só, vai embora, vai andando. Me deixa aqui nesse canto, eu preciso ficar aqui, eu estou perturbado. Eu tomei a decisão de vir, mas agora minha cabeça está perturbada, minha cabeça está aflita, eu não sei o que eu faço. Eu estou sem dormir, eu na olheira, eu estou aflito, eu não sei se eu volto. Ele deve ter viajado, vou, não vou. Ele manda todo mundo ir, vai na frente, me deixa. E ele para num lugar. E a gente pode imaginar que Jacó parou ali, vendo os bandos que estavam com ele, a sua riqueza, as suas mulheres, os seus filhos, todo o poder que ele tinha. Jacó está vendo, andando, se distanciando, e ele de um lado para o outro, ele fica perturbado. Ele vai destruir tudo que eu consegui. Será que eu tomei a decisão errada? Sabe? Quando o ser humano não consegue ter paz na mente, na cabeça, quando o ser humano não consegue ter sossego de alma, quando o ser humano luta e chega de noite, não dá a sensação de realização. Jacó estava assim, e o pior, Jacó agora tem um sentimento que talvez ele nunca tivesse tido na vida. Jacó sente medo, porque pela primeira vez na vida de Jacó, que já era pai, tinha 2 famílias, uma riqueza estupenda. Pela primeira vez Jacó está só, no sentido literal da palavra. Depois de talvez mais de 40 anos, 50 anos, Jacó está só. Ele olha para um lado, não tem ninguém. Ele olha para o outro, não tem ninguém. Ele olha para o bolso, não tem dinheiro. Ele olha, não tem cavalo.
não tem gado, não tem luxo, não tem nada, ele está só. E é quando ele está só que a vida dele começa a ser transformada. Quando ele está só, é que ele começa a perceber que as suas convicções de vida não eram tão corretas como ele havia imaginado. Quando Jacó está só, ele percebe que algo mais ele precisava na sua vida. E isso é fantástico, porque Peniel é lugar de transformação. Peniel é o nome escolhido por esse homem que teve uma experiência marcante de conversão, uma experiência marcante de transformação espiritual, uma experiência marcante de transformação de vida. Esse homem que já era velho, barbado velho, com família, empresário de sucesso, rico, esse homem nunca, embora tivesse nascido de pais cristãos, ele nunca tinha passado por uma experiência verdadeira com Deus. E daí, meus irmãos, nós podemos pensar na nossa Peniel. Eu posso hoje pensar na minha Peniel, e você pode pensar na sua Peniel. Peniel é lugar de transformação. E é lugar de transformação porque é o lugar onde o homem encontra a Deus face a face. É lugar de transformação porque não tem escapatória, porque Deus pega os seus dois olhos e coloca em você, coloca em mim. Peniel é lugar de mudança de vida, de conversão, de transformação. Quem um dia passou por Peniel nunca mais foi o mesmo. Quem um dia passou por Peniel considera o dia mais importante da sua vida. Quem passou por Peniel tem uma relação especial, uma relação pessoal com Deus. Quem passou por Peniel sabe que esse face a face é eu e tu. Eu e tu. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem papagaio, não tem dinheiro, não tem roupa, não tem nada. É eu e tu. Eu e tu. Porque Peniel é um lugar de transformação, mas tem algumas características as quais nós podemos hoje sair por aquela porta perguntando e dando a própria resposta. Eu já passei por Peniel. Eu já vi Deus face a face. Eu já passei pela mesma experiência que Jacó passou em Peniel. Vamos por etapa, irmãos. Em primeiro lugar, Peniel é uma experiência individual, intransferível, pessoal, individual e intransferível. Peniel não é uma experiência que passa de pai para filho. Nós batizamos crianças e de fato hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, tem pais que apresentarão uma criança para o batismo, porque todo filho de crente deve ser batizado, porque nós cremos que as bênçãos e promessas do Senhor são para nós e para os nossos filhos, para a nossa descendência. Mas nós não cremos que o batismo infantil salva. É diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que quando você batiza uma criança, você batiza para ela ser salva. E ela não pode morrer pagã. Pagã é a criança que morre sem ser batizada. Nós batizamos na fé dos pais, que vão educar o filho e que no tempo oportuno vai chegar diante da igreja e vai dizer: olha, meus pais me batizaram na infância, mas eu quero dizer que eles me educaram na fé e eu agora creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Meus pais um dia fizeram voto
prometeram apresentar meus filhos, apresentar a minha vida. Eles me apresentaram, eles me ensinaram. E agora eu estou aqui dizendo que eu também creio no Deus dos meus pais. Isso é profissão de fé. Mas nós não cremos que o batismo salva, porque a criança depois vai ter que professar a sua fé. O que eu quero dizer, meu amado, é que não é porque eu nasci numa família cristã que me dá o direito de dizer que eu já passei por Peniel. Jacó havia nascido numa família de crente. Jacó tinha sido educado sob Deus Todo-Poderoso, Javé. Peniel é uma experiência pessoal, individual, intransferível. Você não é uma pessoa que vai ter essa experiência porque a sua família é uma família cristã. Você não vai ter essa experiência porque o seu pai tem experiência com Deus, porque sua mãe tem experiência com Deus, ou porque seus parentes tiveram uma experiência com Deus. Peniel é uma experiência que eu devo ter com Deus, que você deve ter com Deus, e que de fato nós já devemos ter passado por ele. Porque é necessário que nós vejamos Deus face a face. E quando nós vamos olhar para o texto de Gênesis 32, nós vamos ver que no verso 24, o texto diz o seguinte: ficando ele só. Sabe o que significa isso? A experiência com Deus precisa ter um certo isolamento. O homem, para ter uma experiência com Deus, precisa ficar só. Ele precisa de momentos solitários. Ele precisa de momentos em que as coisas não vão mais atrapalhá-lo. As riquezas, preocupações com trabalho, preocupações com igreja, seja lá o que for, família, escola. O homem só consegue ver Deus face a face quando ele se encontra nesse momento que Jacó se encontrou. Ele ficou só. Agora preste atenção e atente para a armação satânica diabólica, porque atualmente tudo conspira para que nós nunca estejamos só. O celular é uma bênção, mas pode se transformar numa maldição quando você não consegue em nenhum momento do seu dia desligar o celular para ficar a sós com Deus. O telefone é uma bênção, mas pode ser uma maldição se você não consegue desligar um pouco esse telefone para estar a sós com Deus, para falar com Deus, para ver a face de Deus. O computador é uma bênção, os recursos da internet é uma bênção, mas pode se transformar em uma maldição, afastando você de ver Deus olho a olho, face a face, de passar pela experiência de Peniel. Se você não tiver condição de, em alguns momentos, encerrar, agora acabou o computador, agora acabou a televisão, agora acabou o celular, agora acabou o telefone, não quero saber da empresa, não quero saber da escola, não quero saber da igreja, não quero saber do pastor, não quero saber de nada. Esse momento é meu com Deus, eu quero ver a face de Deus, eu quero ter a experiência transformadora que Jacó teve. Quantos amados têm passado dias e dias num corre frenético, sem ter um tempo para se ajoelhar, para clamar a Deus, e aí chegam na igreja sem fervor, não conseguem ter a beleza das escrituras sagradas, não conseguem chorar lendo um texto tão precioso como esse. Por que, meus irmãos? Porque não param, porque não ficam só, porque não procuram um lugar de solidão para se apresentarem ao Senhor, para ver Deus falando tete a tete, para ouvir o Senhor falando. É muito bom trabalhar para o Senhor, meu amado, é muito bom estudar, é muito bom lutar,
por sucesso, lutar pelas finanças. Mas se você não ver Deus face a face, um dia você vai se encontrar na posição de Jacó. Você vai ter sucesso, dinheiro, você vai ter uma família grande, você vai ter tudo o que você sempre sonhou, mas você vai descobrir que isso sem Deus não é nada. Isso sem ver a face de Deus não é nada. É isso que Jacó descobre, e você não pode enfrentar isso, porque Jacó já experimentou. A Bíblia foi escrita para que nós não passemos pelas mesmas crises que esses homens passaram. São experiências que nos ensinam, e se nós não quisermos aprender, nós vamos apanhar lá na frente. Jacó, meus amados, ele era um homem religioso. Ele era daqueles homens que acreditavam em Deus. Você crê em Deus, mas ele era um homem que só buscava a Deus quando ele precisava de bênçãos. Ele era um homem que só precisava de Deus quando ele estava no sal. Quando as coisas apertavam, ele procurava a Deus. Ele era um crente assim. Ele era um crente que só se interessava pelas coisas espirituais quando ele precisava de alguma coisa. Ele tratava a Deus como uma agência, onde ele tinha um cartão de crédito por ter nascido numa família cristã. Ele chegava na igreja, passava o cartão magnético, sacava o que ele queria e vazava. Jacó era religioso, mas não era crente, embora tivesse nascido numa família crente. Ele nunca tinha enfrentado Peniel, porque ele nunca tinha se interessado em ficar só. Talvez ele tivesse medo da solidão, talvez ele tivesse medo de ficar sozinho. Mas agora Deus faz com que ele fique sozinho. E olha, meu querido, quando Deus tem um plano para uma vida, Ele faz com que nós fiquemos sozinhos de alguma maneira. Deus fez com que Jacó ficasse sozinho, perturbando a sua alma, tirando a paz do seu coração. A Bíblia diz que Jesus nos dá a paz como o mundo não a dá. Mas o mesmo Deus que dá a paz, Ele pode tirar a paz. O mesmo Deus que dá o sossego, Ele pode tirar o sossego. O mesmo Deus que tranquiliza o coração, Ele pode perturbar o coração. E foi isso que Deus fez com Jacó. Deus desestruturou Jacó emocionalmente, psicologicamente. Jacó ficou atordoado. Sabe por quê? Porque Peniel, o lugar de transformação, é um lugar onde o homem tem que aprender a ficar só, porque apenas só, isolado, ele vai ter um encontro com Deus. E você precisa avaliar. Você tem tido tempo para Deus? Você tem parado durante os seus dias para ler, para orar? Ou você tem vivido num corre-corre extenuante? Sabe o que Deus é capaz de fazer e faz? Ele não tirou os bens de Jacó, não tirou a família de Jacó. Ele tirou a paz de Jacó. Ele tirou o sono de Jacó. E algumas pessoas às vezes vão dizer que o diabo está tirando o meu sono. O diabo não é Deus. Se você não estiver fazendo o que Ele tem para a sua vida, os projetos que Ele tem para a sua vida, Ele vai tirar o teu sono. Ele vai perturbar a sua alma. Você vai vir para a igreja, você vai ter reflexos da glória de Deus, mas você não vai ver a glória de Deus em toda a sua intensidade. Porque você não está fazendo o que Ele quer, você não está trilhando pelos trilhos que Ele projetou. Deus pode tirar a tua família, saiba disso. Se você diz que não encontra tempo para Deus, você precisa avaliar se realmente você não encontra tempo para Deus, porque Ele pode matar a sua família, pode fazer com que você fique isolado na sua família. Deus pode tirar seus filhos, Deus pode tirar seus bens, tudo que você conquistou Ele pode tirar de você, apenas para você ficar sozinho com Ele. Se Ele tem um plano para você, se você é um filho dEle, se Ele escolheu você antes do mundo ser criado, Ele pode mexer, sacudir a sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Não brinque com Deus, aceite a palavra do Senhor. Não desafie a Deus, porque Jacó um dia desafiou, Jacó um dia trapaceou o seu irmão, Jacó um dia enganou o seu pai, Jacó roubou a bênção que era de Esaú, mas ele teve que acertar conta com Deus. Quem nasceu para ser filho de Deus vai ser, doa a quem doer, até mesmo a você.
Não desafie a Deus, que Deus tira tudo que você tem. Tira a sua família, tira seu dinheiro, tira tudo. Tira a sua paz, tira a sua saúde. Deus lança enfermidade em cima de muita gente. Gente que não quer encontrá-lo com saúde, porque na saúde fica no corre-corre. Fica lutando pelas suas próprias casas, como já Ageu diz. Porque considera que a casa, a riqueza, a família, tudo é maior e mais importante do que Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Jacó dividiu. Jacó achava que riqueza, família, bens, Jacó pensava que tudo era melhor do que Deus. E Deus faz com que ele tenha medo. Deus abala o seu emocional. Deus tira o seu sono, a sua tranquilidade. E agora ele está ali sozinho, face a face com Deus. Querido, se você tem saúde, se você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, procure tempo para Deus enquanto você está bem. Porque um dia Ele pode te levar para estar numa situação muito ruim. Tem gente que tem saúde e não ama o Senhor, não se consagra à obra do Senhor. Uma hora é porque o filho está dando trabalho, a outra hora é porque tem passeio, a outra hora é porque tem uma festinha, a outra hora é porque não se envolve com a sua igreja, não se dedica à sua igreja. Deus pode fazer isso. Ele pode tirar a sua saúde. E você sabe onde você vai parar? Num leito de hospital. Você vai se tornar lá doente. Deus vai lançar um câncer em você, uma pneumonia. Deus vai lançar em você doenças terríveis. E você vai chegar à conclusão de que ali as suas riquezas não vão adiantar. Que ali o carinho que as pessoas têm por você também não vai adiantar, porque não vai curar você. Ali no leito de enfermidade, quando você estiver num CTI ouvindo aquele barulhinho, pi, 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 você vai descobrir que tem coisas mais importantes na vida do que riqueza, do que sucesso, do que trapacear com as pessoas. E você vai botar a mão na cabeça e vai dizer: quanto tempo eu perdi? Talvez você esteja olhando para mim muito assustado. Talvez alguns até estejam dizendo assim: pastor, está pegando pesado. Pastor, está me ameaçando. Eu quero dizer para você que a maioria que me conhece não tem caráter ameaçador. Mas eu preciso ser franco com você, porque é a Bíblia que está ameaçando você. Se você não é filho de Deus, se você é filho de Satanás, nada disso vai acontecer. Você sai pela sua vida, faz o que você quiser e depois vai parar no colo do capiroto lá no inferno. Mas se você é um filho de Deus, se Deus tem um plano para a sua vida, você não vai ter paz enquanto você não parar sozinho e olhar para Deus. Você tem que encontrar um tempo para o Senhor todos os dias. Você tem que entender que família é uma bênção. A Bíblia fala sobre isso. Mas família sem Deus não é bênção. Deus é maior do que a sua família, é maior do que o seu filho, é maior do que as suas riquezas. Deus é maior do que tudo. Você precisa crer nisso. Jacó não acreditava, mas um dia ele descobriu isso. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que Peniel é lugar de transformação e leva a uma relação pessoal com Deus. Eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja porque é um lugar legal. Eu não vou para a igreja porque o meu pai vai, porque a minha mãe vai, porque o meu irmão vai. Eu vou para a igreja porque Peniel me transformou. Um dia eu fiquei só e depois eu sonhei em ficar cada vez tempo mais só, para ver Deus face a face. Porque a experiência mais deliciosa na vida é você contemplar Deus face a face. É você poder cair diante do Senhor. Jacó, antes de Peniel, antes da crise, ele era um homem que queria usar o Senhor. Depois da crise, ele se tornou um homem que queria ser usado por Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque antes ele era apenas religioso.
Mas depois de Peniel, quando Deus luta com ele, e ele luta com o Senhor, Jacó se tornou um homem que dizia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, Jacó esqueceu das riquezas, Jacó esqueceu da família, Jacó não se preocupava mais com a saúde. Sabe por quê? Porque quando a gente tem Deus, Deus cuida da nossa família, cuida da nossa empresa e cuida da nossa saúde. Mas quando a gente tem saúde, a gente tem sucesso e a gente tem família e bens, a gente cuida das nossas coisas. Deus quer cuidar da nossa vida. É isso que acontece com Jacó. Por isso que Peniel é tão importante. Eu e tu, como eu falei, você não pode ser, meu querido, um religioso. Você não pode ser uma pessoa: eu sou crente, eu sou presbiteriano. Não, você tem que ser uma pessoa que contempla a face de Deus. Você não pode ser daqueles cristãos atuais que dizem: pô, na minha igreja está acontecendo muito milagre, está bombando. Mas e você? Qual milagre você tem? Poxa, fulano foi lá na frente, deu um testemunho, o coração fica batendo forte. Pastor, vai me chamar que horas, meu Deus, fico nervoso. Você precisa ser a prova viva de que Deus ainda se revela, ainda se relaciona com os homens. Qual foi a última vez que na sua casa você dobrou o seu joelho e as lágrimas desceram e você disse assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor está falando frente a frente comigo? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e você nem se lembrava do seu pastor, nem da sua igreja, mas as lágrimas escorreram porque você pegou a Bíblia e a Bíblia era como se Deus estivesse falando com você, porque era a sua Peniel? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você estava andando de carro na rua, como o pastor Antônio Carlos lá em Itacoatiara, em Niterói, e ele teve que estacionar o carro porque ele orava tanto, que Deus começou a manifestar a sua glória, e ele teve que encostar lá a sua Brasília velha, porque senão ele ia bater de carro, porque começou a sair muita lágrima dos seus olhos, seu coração ficou apertado. Qual foi a última vez que você viveu a experiência como Moody viveu, que estava caminhando nas ruas de Nova York e orando e falando com Deus, de maneira que ele teve que segurar no hidrante e falar assim: Deus, para, Deus, senão eu vou rachar, porque eu estou aqui transbordando do teu poder. Qual foi a última vez que você sentiu o poder de Deus? Amado, se você é um crente que se sente feliz na igreja, que sente algo especial na igreja, mas durante os dias da sua vida você não sente nada, você não tem intimidade com Deus, você não vê Deus falando para você, você não está passando por Peniel. E os filhos de Deus têm que passar por Peniel. Os filhos de Deus têm que desligar tudo num determinado momento do dia. Tem que confiar no Senhor. O celular vai dar caixa postal. O telefone de casa vai dar ocupado. As pessoas vão brigar com você, mas você fica com esse celular desligado. Não importa. Sabe por quê? Porque você desligou o celular dos homens, mas ligou o telefone do Senhor. Avise as pessoas: olha, tal hora eu vou orar, não liga para mim. Você tem que estar só com Deus. Você precisa perguntar para você: eu já estive face a face com o Senhor? Depois você tem que perguntar: eu tenho um relacionamento pessoal com Deus? Eu tenho tido um encontro com Ele dia a dia? Eu tenho visto o trono de Deus? Eu tenho visto a face de Deus? Jacó viu isso. Ele agora não estava mais ouvindo que o seu pai servia um Deus. A Bíblia diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Até ao romper do dia. Jacó não largou o anjo do Senhor enquanto ele não recebeu a bênção dele.
Aquele momento era tão importante na vida dele. Aquele encontro ali foi tão marcante. Ele percebeu que ele estava inquieto porque ele precisava ter um encontro com Deus. Ele percebeu que ele estava sem dormir porque Deus tinha um plano para a vida dele. Ele percebeu que quando ele mandou aquelas tropas, aqueles bandos irem embora, é Deus que o havia movido a isso. E ele para e aparece um anjo. E ele agarra aquele anjo. Daqui tu não sai não. E o anjo querendo ir embora. E ele segura o anjo. E ele luta com Deus. Amado, quando você vê Deus face a face, todos os dias você quer se ajoelhar na presença de Deus e falar: Senhor, eu não estou sendo tão crente, Senhor. Irmão, não tenha vergonha. Tenha vergonha de mentir para as pessoas. Se você é um crente que não ora, confessa seu pecado hoje. Se você é um crente que não tem tido prazer em ler a palavra, clame por misericórdia hoje. Porque Peniel é direito dos crentes. É meu direito e é seu direito. Em nome de Jesus, batalhe com o anjo, lute com o anjo, mas não se levante enquanto você não receber a sua bênção. Isso de segunda a segunda. Dobre seu joelho, abra a Bíblia, leia e pede: Deus fala comigo, Deus fala comigo, abençoa minha casa, Deus me usa. Chora na presença de Deus. Aprenda a chorar, aprenda a clamar. Se ajoelhe longe da sua esposa, do seu esposo. Não se ajoelhe na presença das pessoas. Ninguém precisa ver que você ora, mas dobre o joelho, ora e chora. Ora e chora. E se depois de orar e chorar, você descobrir que Deus não falou, que você não percebeu a certeza, você não teve certeza de que a sua oração chegou no céu, você continua ajoelhado. E você diz para Deus: Deus, eu só me levanto daqui se eu sentir a tua presença. Deus, eu só me levanto daqui se eu tiver a certeza de que o Senhor vai me responder. Deus, eu quero ser usado. Deus, eu não quero mais ser um crente de Araque. Eu não quero ser mais um crente que sente o culto maravilhoso, mas que de segunda a sábado é uma terrível experiência, porque eu não oro, eu não vejo o poder de Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, se você está nesse, você não tenha vergonha, mas vai silenciosamente pedindo: Deus, eu quero ser uma mulher de oração, eu quero ser um homem de oração, eu quero ter a Peniel todos os dias, eu quero ver o Senhor face a face. Vai confessando, vai pedindo poder. Em terceiro lugar, quando nós experimentamos, quando nós temos a experiência e passamos pela experiência que Jacó passou, nós passamos a considerá-la como a experiência mais importante da nossa vida. Está para nascer uma experiência mais linda do que você ver seu filho nascer. Está para nascer. É uma coisa muito linda. Eu creio que todos os pais responsáveis sabem o temor e as preocupações que antecedem o nascimento de um bebê. E quando os pais estão ali no hospital e passa o parto, e o médico vem com o nenenzinho no colo, às vezes ainda sujo de sangue, às vezes limpo, e você olha e diz assim: nasceu, é lindo. Eu me lembro que eu chorava quando Natan nasceu na ProSaúde, e eu ficava olhando assim pela janela. Eu falei: ô neném que não nasce logo. Eu me lembro que quando o Andercinho nasceu, eu não tinha a janela, mas eu fiquei na porta, e o guarda falava: sai daí meu filho, pode não. Mas toda hora eu empurrava a porta. E numa hora que eu empurrei, vinha o médico com o Andercinho no colo, rosinha, com cabelo pretinho, cara do pai. E eu falava assim e eu falava assim: que coisa linda. É uma experiência muito gostosa. Mas eu quero dizer para você que Peniel é mais gostoso do que isso. Ver Deus face a face é mais bonito e mais importante do que ver um neném nascer. Se você tem filho e você vibrou com aquele momento,
Você precisa entender que no dia que você ver face a face o Senhor, você vai dizer que o dia mais importante da sua vida não foi quando seu filho nasceu, mas quando você passou a encarar Deus olho a olho, quando você passou a entrar no trono glorioso do Senhor, quando você passou a se ajoelhar, a se levantar, a deitar e dizer: meu Deus, é no nome de Jesus, o teu Filho, que eu entro agora nas regiões celestiais, que eu contemplo pela fé o teu Filho Jesus assentado à tua direita, e eu quero te dizer que Ele, como meu advogado, intercede por mim todos os dias. Ó Deus, eu não estou na tua presença porque eu tenho algum merecimento, eu estou na tua presença porque um dia a cruz ficou vazia, porque o teu Filho ressuscitou, e Ele disse para mim que eu devia pedir porque eu ia receber. Ele me ensinou que eu devia clamar, eu devia bater porque a porta ia se abrir. Ó Deus, eu estou na tua presença, eu quero ver a tua glória, derrama a tua Shekinah sobre mim, eu quero ver a tua resposta, eu quero uma família feliz, eu não quero briga, eu quero paz, eu quero ver a tua glória no meu trabalho, na minha universidade. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho desejos materiais, mas eu quero te declarar que riqueza não toma meu coração. Senhor, eu quero uma família feliz, mas eu quero te declarar que o Senhor é maior do que a minha família, e eu te amo mais. Senhor, eu quero te declarar que a minha igreja é uma bênção, mas o Senhor é maior do que a minha igreja. Senhor, eu quero te dizer, eu tenho saúde, e minha saúde eu quero dedicar na tua obra, mas o Senhor é mais importante do que minha saúde. Senhor, fala comigo, me responde, enche o meu coração da plenitude do Espírito Santo. E aí uma paz vai descendo no coração, uma paz inexplicável. O céu desce à terra, e quando você levanta, você percebe que Deus esteve com você ouvindo a sua oração. E aí todo dia você quer mais de Deus, mais de Deus, porque Peniel, o lugar onde Deus transforma homens e mulheres, se torna o momento mais importante da vida de um homem, da vida de uma mulher. Jacó, antes da crise, ele achava que as coisas mais importantes eram dinheiro, por isso ele trapaceou o irmão. Era a família, por isso que ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 por uma mulher, por 2 mulheres, uma 7 e outra mais 7. E o sucesso, por isso que ele trabalhou tanto. Mas depois que ele passa por Peniel, depois que ele tem um encontro com o Senhor, a Bíblia diz no verso 31 que o sol nasceu para Jacó. Foi uma luta a noite inteira com o anjo, mas o sol nasceu. Às vezes, para você ter uma experiência com Deus, Deus vai ter que lançar uma tragédia na sua vida, porque você não está tomando jeito, você não lê a Bíblia, você não tem experiência com o Senhor, você não ora, você é uma pessoa até que ama a Deus, mas você não ora, você não faz missão. Tem anos que você não entrega uma Bíblia para alguém, você não distribui folheto, você não fala de Jesus para as pessoas. Que tipo de cristão você é? Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Você precisa tomar jeito hoje. Você precisa ter certeza que você já passou por Peniel, e que todos os dias você está passando por Peniel. Você precisa ter certeza de que o sol nasceu para você, de que o sol da justiça raia na sua vida, de que o Natal não é 25 de dezembro, mas todo dia quando você levanta, você percebe que tem uma luz no teu peito, que é Jesus Cristo. Antes Jacó queria só bênção, depois de Peniel ele quer só Deus. Essa é a diferença do cristão que passou por Peniel. Quando o cristão é cristão, mas não passa por Peniel, lugar de transformação,
ele usa Deus como um gerente de banco. Quando ele é cristão e passa por Peniel, ele esquece da sua própria vida. E foi Jesus quem disse, se tiver na sua Bíblia, você pode dizer amém, que aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por ele, de fato salva. Às vezes você não é um homem abençoado, uma mulher abençoada, que está cuidando muito da sua vida. Você não cuida das coisas de Deus. Eu quero encerrar falando que Peniel leva a uma mudança permanente. Permanente. Peniel não é um lugar de emoções baratas, onde eu creio na palavra porque o pastor ameaçou. O pastor não ameaçou, a Bíblia ameaçou. A Bíblia está apresentando para nós uma história fantástica, a história de Jacó. Não é porque a gente chora num cântico bonito. Milagre eu sou que cante. Eu queria ter a voz boa para dizer aleluia, aleluia, aleluia. Porque um milagre eu sou, e tenha certeza, você é um milagre também de Deus. Mas as minhas emoções não podem vencer a minha mente, a minha razão. Quando eu creio em Jesus com a minha razão, o meu coração, o meu encontro com Deus, o meu momento de transformação, a minha Peniel, marca para a vida inteira. Eu acho muito engraçado os crentes de hoje. Saem da igreja vigorosos, muitos. Durante a semana são um fracasso. Gente que diz que fala em língua, mas não lê a Bíblia. Gente que diz que tem poder, mas não vive a palavra. Incoerência. Quando a gente passa verdadeiramente por Peniel, a gente não precisa falar em língua. A gente não precisa profetizar. Porque as pessoas olham para nós e dizem assim: tem uma luz nesse homem, tem uma luz nessa mulher. Depois de Peniel, Jacó nunca mais foi o mesmo. É engraçado que ele vai na direção de Esaú. Ele luta com Deus, ele guerreia com Deus, ele percebe que Deus está ali, e ele diz assim: eu não vou perder essa oportunidade. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Talvez hoje essa igreja se tornou a sua Peniel. Talvez você seja uma pessoa que não tem orado, que não tenha lido a palavra, não tem lido. Talvez você é um crente muito bom para as pessoas, mas quando você viu a história de Jacó, você está olhando para você e Deus está vendo você, como Ele está me vendo, e o Espírito está testificando com o seu coração. Você é crente porque os seus pais são, mas você não acredita na Bíblia. Você gosta da igreja, você se acostumou com a igreja, mas você não tem tido intimidade comigo. Você canta, você ora, você dirige trabalhos, mas você não tem tido intimidade comigo. Deus está falando com você talvez hoje, e Deus está dizendo: seja verdadeiro na minha presença. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Luta com Deus agora. Começa a sua guerra agora. Começa a sua batalha agora. Jacó agarrou o anjo. Me agarra aqui, por favor. Eu sou anjo da igreja, não sou anjo do Senhor, não. Você talvez não tenha um anjo para agarrar aí, mas pela fé, entra no altar do Senhor agora e vai dizendo: Deus, eu não quero ser apenas um mecanismo, eu não quero ser um motor automático, eu quero passar por Peniel, eu quero viver o que Jacó viveu, eu quero que todos os dias da minha vida sejam assim. Sabe o que aconteceu com Jacó? Jacó ficou aleijado, porque o anjo não conseguia largar Jacó a noite inteira guerreando. E a nossa Bíblia diz que o anjo tocou na coxa dele. Na verdade não é na coxa, mas no testículo.
Jacó era um homem que andava para lá e para cá, um homem inteligente, rico, próspero, um homem ousado, um homem corajoso. O anjo deu uma catucada nele, e o resto da vida inteira dele, ele teve que andar assim. Ele ficou aleijado. Jacó teve a sua identidade mudada. Deus fala assim: você é um camarada tão desgraçado que eu tenho que trocar até o teu nome, sem vergonha. Desde que você nasceu eu tinha um plano para você, mas você foi rebelde. Você não acreditava na oração. Quando você orava, você fingia as palavras. Eu vou trocar teu nome. Você agora não se chama mais Jacó, mas passa a se chamar Israel. Enquanto Jacó é suplantador, Israel é aquele que vence com Deus, aquele que luta com Deus, aquele que tem coragem de pedir: Senhor, eu quero ficar só na tua presença, eu quero te ver face a face. Senhor, me aleija, me deixa aleijado, tira a minha família, tira a minha riqueza, tira a minha vida, mas tira da tua presença. Jacó tornou um aleijado com um nome diferente, mas feliz. Feliz. Não espere Deus aleijar você para você tomar uma decisão na sua vida. O mundo conspira para que nós fiquemos pensando em dinheiro, família, sexo, poder. Deus, Ele pode prover tudo isso. O mais importante é termos uma experiência com o Senhor. Quem tem tudo, mas não tem Deus, não tem nada. Mas alguns homens podem até não ter nada, mas tem Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Sabe? A gente precisa tomar um jeito na nossa vida hoje. Hoje é a minha Peniel. Não saia da igreja sem as respostas. Deus, eu já passei por esse lugar. Deus, eu tenho uma relação pessoal com o Senhor todos os dias. Deus, eu considero que o meu encontro com o Senhor foi o momento mais importante da minha vida. Deus, todos os dias eu percebo que a tua face me contempla, porque eu contemplo a tua face. Querido, eu quero encerrar dizendo que só tem uma palavra que pode concluir essa mensagem, a qual eu, muito cansado, consegui glorificar o nome de Deus quando eu terminava hoje. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Querido, creia em Jesus. Querido, esteja em oração agora. Aproveite esse finalzinho de culto. Derrama a sua alma diante de Deus. Tem muita gente aqui infiel nos dízimos, por exemplo. Eu olhei os livros de dízimo, de entradas. Tem muita gente que está perdendo bênção. E sabe por que não é dizimista? Não é porque está duro, é porque está em pecado, é infiel. E a maldição de Malaquias é verdadeira. Tem muita gente que não está se consagrando como devia se consagrar à obra do Senhor.
e quer paz, quer sossego. Mas eu não vou cobrar dízimo. Eu não vou dizer quem é. Eu não vou exigir que as pessoas se consagrem na igreja, muito menos o conselho. Porque segundo a Bíblia, quem passou por Peniel é fiel em tudo. É fiel nos dízimos e nas ofertas. É fiel na consagração à obra da igreja, ao serviço do Senhor. Não precisa de quem mande, porque faz por amor. Quem não dá, quem não se consagra, precisa avaliar se de fato passou por Peniel. Porque quem não passa por Peniel não vai ser fiel. E Jesus disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Quem é infiel, até o que tem será retirado. É a palavra de Jesus. Avalie. Fique de pé. Comece a orar. Esqueça tudo que está ao seu redor e vá consultando o seu coração. Você já passou por Peniel? Você tem visto a face de Deus todos os dias? Se você não tem visto, confesse ao Senhor. E hoje o vento do Espírito vai atuar no seu viver. Nesse momento, ainda de pé, vamos cantar um cântico que fala muito da mensagem que acabamos de escutar, de ouvir que o Senhor realmente usou o anjo da igreja, e cantar: Jesus Cristo mudou meu viver. E Ele transformou nossas vidas, ao fato de que encontramos Deus todos os momentos, porque devemos buscar Deus face a face. Faz o seguinte: pergunte ao seu irmão, fale para o seu irmão que está ao seu lado: você quer encontrar Deus face a face? Faça a pergunta: você quer encontrar Deus face a face? Olha a resposta: busque a Deus constantemente. Vamos lá de novo? Você quer encontrar Deus face a face? Busque a Deus constantemente, para que assim Deus transforme as nossas vidas. Vamos cantar então que Jesus Cristo mudou o meu viver, muda completamente o nosso viver. Se você souber esse cântico, feche seus olhos e converse com o Senhor nessa hora. Jesus Cristo mudou meu viver.
renovar essa experiência. Vem pra frente. Dá a mão para o que está ao seu lado. Baixa o tom para mim, Júlio. Senhor, eu estou extasiado. Meu coração treme nesta hora. E o Senhor sabe. Eu quero ser franco na proclamação da Tua palavra. Algo extraordinário está acontecendo hoje aqui. Oh, meu Deus. É com temor e tremor que eu estou me apresentando na Tua presença. Porque é com humildade que eu estou aqui na Tua presença. Com autoridade espiritual. Mas com humildade. Porque eu sei que nada sou. Porque eu sei que sou um vaso de barro insignificante. Mas eu tenho que Te louvar. Porque o Senhor tem me usado para abençoar as vidas que tem buscado o Senhor. Senhor, essa palavra foi muito difícil. Foi muito verdadeira. E eu venho aqui procurando fidelidade ao Senhor. Eu não quero falar nada mais da Tua palavra. Eu quero apenas falar a Tua palavra. Porque eu creio que a Tua palavra muda vidas. E pode mudar nações. E nesta hora, Senhor, eu não me contive. Porque essa vontade de orar por esse Teu povo que está aqui veio de maneira muito intensa. Ó Senhor, olha para o Teu povo que está reunido aqui. O Senhor sabe quem nunca passou por Peniel. O Senhor sabe quem tem passado por Peniel. Mas o Senhor também sabe quem nesta noite está decidido a passar por Peniel. Quem quer sempre Te ver face a face. E por isso, nesta oração, cobertura espiritual desses presbíteros que estão aqui atrás, e que agora erguem as mãos sobre a Tua igreja, eu quero invocar a Tua bênção sobre o Teu povo. Porque não há nada de mais lindo na vida de um pastor do que ver as famílias felizes e alegres. Ah, Senhor, renova a felicidade de quem já é feliz, mas dá felicidade para quem não tem sido feliz. Ah, Senhor, muito obrigado. Eu nem vou Te pedir mais nada. Muito obrigado, porque o Senhor já abençoou essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.